Muito bem, meus queridos, nós continuamos então usando Mateus 16:15, onde nós encontramos aquela pergunta que Jesus fez aos seus discípulos: quem vós dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Ou quem é Jesus para você? Esse continua sendo o foco da nossa meditação, porque quando nós lemos esse texto de Mateus 16:15, é como se ele abrisse uma porta de acesso a uma grande aventura. Uma aventura na tentativa de encontrar uma resposta satisfatória a essa pergunta: quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para mim? E esta pergunta é importante, e é importante que você tenha uma boa resposta. Quem é Jesus Cristo para você? Porque quanto mais nós conhecemos a respeito de Cristo, mais nós percebemos o quanto Ele é valioso, mais nós percebemos o quanto Ele é importante para as nossas vidas. Ele é o único que pode acabar definitivamente com o vazio presente nos nossos corações. Se você está sempre insatisfeito, e por mais que você conquiste dessa vida, você continua sentindo que está faltando algo, saiba que este algo não é algo, é alguém. Chama-se Jesus Cristo. Ele é o único que pode preencher o vazio do seu coração. Nós já vimos isso. Ele é o único que vai estar ao seu lado em todas as situações. Não existe amigo melhor do que Jesus Cristo. Ele estará do seu lado dos momentos bons, Ele estará do seu lado dos momentos difíceis, e Ele estará do seu lado quando você estiver enfrentando a morte. E se você tiver Jesus Cristo, é muito provável que você terá o privilégio que Estevão teve, de ver os céus abertos, e Jesus Cristo não mais assentado no seu trono, mas de pé, de braços abertos para recebê-lo. Então Jesus Cristo pode ser o seu melhor amigo. Ele é o único que prometeu estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Não há outro. Ele é o único que veio para libertar sua vida da escravidão do pecado e da cegueira espiritual. Não é à toa que Ele é a luz do mundo, o mundo que jaz no maligno, nas trevas, na escuridão, longe de Deus. Mas ainda hoje, utilizando o João 8,12, onde ele faz essa declaração de ser Ele a luz do mundo, eu gostaria de usar uma abordagem diferente, porque semana passada nós falamos sobre libertação. Ele veio para nos libertar da escravidão do pecado, Ele veio para nos libertar da cegueira espiritual, mas hoje nós gostaríamos de falar sobre direção. Então, mais uma vez, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então nós precisamos entender, com base nesse texto, que Jesus Cristo é o único que pode iluminar a sua vida. E é importante que você entenda isso. Jesus Cristo é o único que pode iluminar a sua vida. Quando Jesus afirmou ser a luz do mundo, Ele deixou também bem claro nesse texto que os seus seguidores não andariam mais nas trevas, no escuro. Não andariam mais no escuro, porque quem anda no escuro não sabe para onde vai. Quem anda no escuro não sabe o que tem pela frente. E é muito fácil que alguém andando no escuro venha se machucar. E é muito fácil que alguém caminhando no escuro venha cair no penhasco. Isso me fez recordar que certa ocasião estávamos assistindo um programa que falava sobre emergência médica ou algo desse tipo, de uma família que decidiu acampar à beira de um rio. E uma das crianças não tinha muito conhecimento, ela decidiu mexer com uma cobrinha que estava ali perto. E essa cobra lhe mordeu. O que a criança não sabia é que era uma cobra venenosa. E para piorar a situação, quanto menor, mais forte é o veneno. Então os pais, para não amedrontar a criança, deixaram a criança de repouso, e um daqueles homens decidiu sair
para pedir socorro, no escuro. Você consegue imaginar o que é correr no meio da mata, no escuro, numa trilha? Teve um momento que ele, por Deus, a gente vê essas coisas e diz, só a mão de Deus num momento como esse, que ele não viu que tinha um penhasco na frente, ele passou direto e só não despencou lá embaixo porque tinha uma árvore na qual ele se apoiou e conseguiu subir de volta e continuar no caminho. E é claro, por Deus, eu não vou contar toda a história, depois vocês podem procurar e assistir, mas pela graça de Deus, tudo estava no seu lugar certo para que aquela criança pudesse ser socorrida. Ele encontrou um outro acampante que tinha um carro, que sabia a direção do poço, e no caminho encontraram uma ambulância, e a ambulância chegou a tempo, e a criança pôde ser socorrida. É claro que nós vemos isso e louvamos a Deus, Deus é maravilhoso. Mas o que eu queria destacar nessa história é que andando no escuro ele correu um grande perigo de errar o caminho e cair no penhasco, se não fosse a graça de Deus. E há de fato momentos em nossas vidas que nós nos sentimos exatamente assim, como que estivéssemos no escuro, ficamos desmotivados, perdidos, desorientados, nos sentimos sem rumo. E agora? O que eu faço? Nesse momento difíceis nós podemos perceber como faz falta ter alguém do nosso lado apenas para dar uma luz, para dar uma direção, para dar um rumo, para nos ajudar. E é por isso que conhecer Jesus Cristo é tão importante, porque quando nós conhecemos a Jesus Cristo, nós percebemos que Ele é a luz do mundo, Ele é capaz de iluminar os nossos caminhos, Ele é o único que pode dar fim, não apenas nas dificuldades das nossas vidas, mas nessa sensação terrível de que estamos perdidos e desorientados. Só Jesus Cristo, Ele é o único que pode iluminar a sua vida. Houve muitos momentos na vida dos discípulos de Jesus Cristo que eles se sentiram exatamente assim, sem rumo, desmotivados, desorientados, perdidos. Nós poderíamos mencionar diversas ocasiões em que isso aconteceu. Depois da morte de Jesus Cristo, os discípulos ficaram trancados dentro de casa, não sabiam o que fazer. E agora? O nosso mestre morreu. Ficaram desmotivados, perdidos. Viveram tanto tempo ao lado do mestre, estavam seguindo ao mestre, na esperança de que eles os guiasse até a vida eterna e a um reino messiânico, e nada disso aconteceu. O texto diz que ficaram tão perdidos que, certa ocasião, Pedro olhou para os discípulos e disse: olha, eu não sei mais o que fazer da minha vida, a única coisa que eu sei fazer é pescar, vou pescar, quem vem comigo? E lá foram os discípulos pescar, e passaram a noite, e o que eles pegaram? Nada, até que de repente eles olham para a praia, já voltando já de uma noite de muito insucesso, uma noite infrutífera, um desastre. E eles veem um homem lá na margem que diz: olha, o que vocês pegaram aí? Traz para eu comer. Não temos nada, então lança a rede. E eles lançaram. A palavra de Jesus Cristo foi suficiente para iluminar a vida dos discípulos naquele momento, afastar toda a tristeza que eles estavam sentindo. De repente começaram a puxar as redes, e que surpresa, quase não dava para colocar no barco, a grande quantidade de peixes, 150 e alguns peixinhos, não eram peixinhos,
A Bíblia diz que eram peixes grandes. O discípulo amado olhou na margem e disse: olha, aquele não é o mestre. E Pedro pulou e foi ver. Era o mestre. E o mestre lhe diz: Pedro, você me ama mesmo? Então por que está pescando? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro estava perdido, sem rumo, desmotivado, e as palavras de Jesus Cristo foram suficientes para colocá-lo na direção certa. Não foi o único com quem isso aconteceu. Houve outros momentos, inclusive, falando não apenas dos discípulos, mas Paulo, religioso como era, perseguindo os cristãos e achando que estava fazendo um grande favor a Deus. Atos capítulo 9. Quando de repente ele se encontra com uma grande luz. Quem era a luz? Jesus Cristo. E aquele encontro com Cristo mudou a sua vida. Embora tenha acontecido muitos momentos na vida dos discípulos, e eu tenho certeza que aconteceu muitas vezes também com você, momentos em que você se sentiu desmotivado, desorientado, sem rumo, perdido, sem saber o que fazer da sua vida. Eu gostaria de destacar uma ocasião especial em que isso aconteceu com seus discípulos, e eu peço que você me acompanhe lá no Evangelho de João, capítulo 13. Inicialmente eu quero destacar o versículo 31 a 33, Evangelho de João, capítulo 13, porque este momento especial na vida dos discípulos aconteceu logo após a ceia celebrada por Cristo. Cristo havia acabado de participar da ceia com seus discípulos, ele havia acabado de se despedir de Judas, o traidor. E a partir daí diz o que acontece após a partida de Judas. Judas sai de cena e o que acontece é o que nós vamos ver aí. Quando ele saiu, Judas, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Irmãos, Jesus se volta para os seus discípulos e mais uma vez afirma que a sua morte, a sua partida estava se aproximando. Mas essas palavras ditas aqui por Jesus Cristo: para onde eu vou, vós não podeis ir, deixou de fato os seus discípulos desorientados, perdidos, perturbados. Ele disse previamente o que eles deviam fazer depois da sua partida, mas eles parece que nem perceberam, nem se deram conta de qual era a missão deles. Versículo 34 e 35, Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Jesus disse estas palavras, mas parece que os seus discípulos não perceberam, porque aquelas palavras anteriores ditas por Cristo: para onde eu vou, vós não podeis ir, parece que colocou no coração dos seus discípulos um desespero, de alguém que acaba de perder o chão, a direção da sua vida, e esse desespero tomou conta dos seus corações. E nós podemos ver isso na reação de Pedro, versículo 36 e 37, perguntou-lhe então Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás.
Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha própria vida. Podemos imaginar o que passou naquele momento pela cabeça de Pedro: Senhor, eu deixei tudo para te seguir, e se o Senhor morrer, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu faço da minha vida? Eu não sei mais o que fazer da minha vida. Por isso, Senhor, eu estarei com o Senhor até a morte. Prefiro morrer do que perder o Senhor da minha vida. Pedro percebeu que sem Jesus Cristo ele estaria perdido. E foi o que de fato aconteceu quando Cristo morreu. Ele ficou perdido. Desorientado por alguns instantes, enquanto todos choravam dentro de casa, as mulheres foram ver o que havia acontecido no túmulo e receberam aquela notícia maravilhosa: o Mestre não está aqui, ressuscitou como havia dito. Os discípulos de Emaús estavam lá, a caminho de Emaús, e tristes. Quando o Mestre apareceu: o que está acontecendo? Você não viu tudo o que aconteceu? O nosso Mestre morreu. O nosso Mestre morreu. Não faz mais sentido a nossa vida. Até que perceberam que era Jesus quem falava com eles. Mas aqui nós notamos a preocupação de Pedro, que estava até disposto a dar sua vida. E de certa maneira há pessoas nos dias de hoje que acham que a morte vai dar sentido à sua vida. Mas assim como Pedro, elas vão descobrir que elas estão terrivelmente enganadas. Não é a morte que dá sentido à vida, é a vida, Jesus Cristo, a vida eterna, a luz do mundo. É Ele quem dá sentido à nossa vida, é Ele quem dá um rumo, uma direção, é Ele quem faz a vida ter sentido e adquirir cores, beleza. É Jesus Cristo. Ele disse: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida eterna. Pedro estava desesperado. Senhor, eu dou a minha vida por ti eu darei a minha vida. Imagina o turbilhão de emoções que ele devia estar sentindo. O que eu vou fazer? Eu estou pronto, vou dar minha vida. Até que a solução surge, uma luz brilha diante de Pedro. Está certo que a princípio ele ainda teve que sentir um grande desgosto. Quando Jesus diz: darás a vida por mim? Em verdade eu te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. A morte não era a solução para a vida de Pedro e não daria sentido à sua vida. Não. Mas no meio de todas aquelas emoções conflitantes, surge então uma luz no final do túnel que traz esperança. Jesus olha para os seus discípulos e diz o que nós podemos ler em João capítulo 14, versículos de 1 a 4. Não se turbe o vosso coração. Não se desespere. Não se preocupe. Não desanime. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu teria dito para vocês que eu vou preparar lugar. E que, diga-se de passagem, que mensagem maravilhosa Jesus Cristo estava dando para os seus discípulos. Não, você não está perdido, Pedro. Você tem um lugar guardado para você lá nos céus.
porque na casa do Pai há muitas moradas. E diferente do que muitos pensam, Jesus não é um engenheiro, ele não foi para construir as moradas. Ele disse: se não tivesse, se não for assim, eu teria dito para vocês que eu vou preparar, mas eu não vou preparar, já estão prontas, e tem um lugar para você. E quando eu for, e essas palavras trouxeram conforto para Pedro, e deve trazer também conforto para as nossas vidas, porque Jesus Cristo estava dizendo: eu estou indo apenas na frente, mas eu vou voltar, para que onde eu estiver, vós estejais também. E quando eu for, versículo 3, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Creiam em mim, as palavras de Cristo eram mais ou menos essas: creiam em mim e vocês estarão seguros. Se vocês crerem em mim, vocês terão uma casa nos céus. Se vocês crerem em mim, vocês saberão o caminho. Mas Tomé, que ainda estava perdido, versículo 5, pergunta, ele diz, ou afirma, ou pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais. Ainda estamos perdidos, não temos o mapa, não sabemos a direção certa. Como é que nós podemos saber o caminho? Eu espero que a resposta que foi dada a Tomé possa hoje também iluminar a sua vida, porque Jesus Cristo, olhando para Tomé e os demais discípulos, ele disse: eu sou o caminho. Sabe por que você está perdido nessa vida, andando sem rumo, sem esperança? Porque você ainda não entendeu que Jesus Cristo, a luz do mundo, é também o caminho, o único caminho seguro para você. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso eu afirmo para você que se você já se sentiu assim, como os discípulos estavam se sentindo no escuro, sem saber o que fazer da sua vida, precisando de uma luz, então hoje chegou o momento de você entender e aceitar que Jesus Cristo é a luz do mundo. Porque aqui está Jesus Cristo se apresentando como a única luz capaz de iluminar nossas vidas, e nos iluminar com uma luz que traz vida eterna. Quem me segue, João 8,12, não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E Ele pode oferecer isso porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então o que eu posso dizer para você diante disso tudo nesta noite é: deixe Jesus Cristo guiar a sua vida. Deixe Ele mostrar a direção certa, algo que faça sentido, e um sentido que vai durar por toda a eternidade. Paulo vai até Damasco, e lá eu te mostrarei o que você deve fazer. Vem para Jesus Cristo, e certamente Ele vai mostrar para você não apenas o caminho, Ele vai mostrar algo que fará sentido na sua vida. Jesus Cristo é a luz do mundo, Ele veio para iluminar você. Ele é o único que pode iluminar a sua vida, e consequentemente Jesus Cristo é o único que pode garantir o seu futuro. Porque embora aqui nós tenhamos visto Jesus sendo apresentado como a luz do mundo, precisamos entender também que Jesus Cristo é aquele que nos garante um futuro maravilhoso. E é interessante porque quando nós falamos sobre futuro, é fácil encontrar as pessoas fazendo muitos planos, e bastaria perguntar para qualquer uma delas quais são os seus planos para o futuro, e a resposta que nós iríamos ouvir seria diversa. Cada um tem um tipo de resposta. Talvez alguns começarem assim: eu pretendo terminar meus estudos,
arrumar um bom emprego, casar, comprar a casa própria, ter filhos, viajar, curtir a vida. Mas embora as respostas sejam variadas, chega um ponto em que elas terminam de maneira semelhante. Basta que você continue perguntando: e depois? Quais são os seus planos para o futuro? Terminar os meus estudos. E depois? Arrumar um bom emprego. E depois? Construir uma família. Sim, e depois? Viajar. Sim, e depois? E você sabe onde termina? Obrigado, irmão. Era essa a resposta mesmo que eu esperava. Surpreendentemente, parece que todos dão a mesma resposta no final: depois eu morri. Aí não tem mais o que fazer, porque infelizmente, de forma consciente ou inconsciente, os homens acreditam que a morte ela é o fim. Por isso só fazem planos até aí, até a morte. Eu vou construir a minha vida, vou me aposentar, depois vou passear, vou curtir a aposentadoria. Olha, e como eu vi gente dizer isso, viu? Que depois que aposentar ia curtir a aposentadoria. Mas também como eu vi gente depois que disse isso, dizer que está atolada de conta, porque depois de aposentado o que aparece de empréstimo e de conta é incrível. É incrível. Mas as pessoas só chegam até a morte. Mas e depois da morte? E esse é o ponto que eu quero frisar neste momento, nessa parte da mensagem. E depois? Você já pensou nisso? E depois da morte? Quais são os seus planos? Porque é natural, todos pensam até a morte, mas e depois da morte? Quais são os seus planos? Sabe, lá em Lucas 16, eu até peço que você me acompanhe, Lucas 16, dos versículos 19 a 31, nos conta a história de um homem que não considerou a importância de fazer planos para o seu futuro depois da morte. Não fez planos, ele estava muito bem com o tipo de vida que ele estava levando, mas não planejou nada para depois da morte, ou não considerou isso na sua vida. E talvez essa seja a sua situação nessa noite. Por isso eu quero que você entenda que Jesus Cristo é o único que pode garantir o seu futuro. E o seu futuro depois da morte. Como eu costumo brincar quando eu ando de carro levando algumas pessoas que não me conhecem, eu costumo perguntar para elas: vocês têm seguro de vida? Pois então eu tenho um muito bom para lhe oferecer. E é um seguro que o único que está garantido e vai ser beneficiado é aquele que morre. Chama-se Jesus Cristo. Ele é o seguro de vida eterna. Então, voltando para Lucas 16, havia um homem que não conhecia isso e não havia planejado bem o seu futuro. Havia planejado apenas para as coisas temporais, passageiras deste mundo. Diz assim em versículo 19: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu de morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim,
E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Aquele homem recebeu os bens, tinha muita riqueza, era próspero, mas esqueceu-se de Deus e da importância de Jesus Cristo na sua vida. Ele garantiu a sua riqueza, ele tinha o que comer, a mesa farta, mas ele esqueceu de garantir o seu futuro eterno. E ao abrir os olhos, ele teve uma tremenda surpresa: ele estava no inferno. Ele até clamou a Abraão: tem misericórdia de mim. Mas o que Abraão disse deve ter lhe assustado ainda mais. Versículo 26: e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Quem se preparou e planejou bem o seu futuro, considerando depois da morte, tem um privilégio que teve o mendigo, de ser consolado. Mas quem não planeja bem o seu futuro, considerando depois da morte, terá a triste surpresa que teve o homem rico. Ele considerou tudo, provavelmente estudou, se profissionalizou, juntou muito dinheiro e estava agora vivendo de forma regalada. Ele tinha tudo aquilo que ele precisava, só esqueceu de uma coisa, ou de alguém: Jesus Cristo. Jesus Cristo na sua vida, a garantia da vida eterna. Ele se esqueceu. Pai, eu imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos. Mande Lázaro na minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que Lázaro lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então respondeu Abraão: eles têm a Moisés e os profetas, que os ouçam. Tem lá aqueles que estão pregando a palavra: ouça a verdade. Hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração, diz a palavra de Deus. Então que ouçam com atenção. Aquele homem não considerou o destino da sua alma, não planejou para depois da morte. Por isso é importante, eu vou frisar mais uma vez, é importante nesta noite que você conheça Jesus Cristo e entenda que Jesus Cristo é o único que pode garantir o seu futuro, e um futuro eterno ao lado de Deus. Não é qualquer futuro, é um futuro eterno ao lado de Deus. Por isso eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em João, mais uma vez no Evangelho de João, e dessa vez no capítulo 11, porque nesse sentido eu quero frisar as palavras de Jesus Cristo, o que Ele disse, porque as palavras de Cristo têm valor para as nossas vidas. É aquilo que pode garantir o nosso futuro. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Essas palavras são seguras. Foi por isso que ele disse: você acredita nisso? Crê tu nisto?
E você sabe quando foi que Jesus Cristo disse essas palavras? E em que ocasião ele falou isso? No momento em que todos achavam que a morte era o fim. Nós vimos o caso daquele homem que não planejou bem o seu futuro, não planejou nada para depois da morte, e teve a surpresa de abrir os olhos e se encontrar no inferno. E aqui é um grupo de pessoas que achavam que a morte era de fato o fim, não entendiam que o que Jesus oferecia vai para além da morte e se estende por toda a eternidade. Ali haviam duas mulheres, duas irmãs, que haviam mandado chamar Jesus Cristo, porque o seu irmão estava doente. Não é que estava morto, estava doente. E elas tinham esperança de que Jesus poderia curá-lo, porque sabia que Jesus já havia realizado grandes milagres e curado muitas e muitas pessoas. Paralíticos, cegos, aleijados, mudos, surdos. A todos Jesus Cristo curou. E elas tinham esperança de que Jesus Cristo também podia curar seu irmão. Versículo 1 e 3 de João 11, Evangelho de João capítulo 11, versículos 1 e 3, e você vai entender bem que elas tinham essa esperança de que Jesus Cristo poderia curá-lo. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus o seguinte: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Mandaram buscar Jesus porque Lázaro estava enfermo. A verdade é que Jesus demorou um tempo e ele morreu. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ela achou que a morte era o fim, mas se o Senhor tivesse chegado no tempo certo, ele não teria morrido. E qual foi a atitude de Maria? Desculpa, eu disse até o versículo 24, não foi? Então vamos ler, continuando aí, versículo 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Foi depois dessas palavras de Marta que Jesus afirmou aquilo que nós lemos: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Mas nota que Maria não veio, ela ficou assentada em casa, mas ela tinha o mesmo pensamento de Marta, que a morte era o fim, não havia mais o que fazer pelo seu irmão. Versículo 28 a 32 diz assim: tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: Maria, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Jesus agitou-se no seu espírito, vendo todos chorarem, ele também chorou. Mas o versículo 36 e 37 nos mostra que não apenas Marta e Maria achavam que a morte era o fim, não havia mais o que fazer, como aqueles judeus que estavam acompanhando essas duas mulheres, procurando consolá-las, também tinham o mesmo pensamento. Vendo Jesus chorar, os judeus disseram: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Fazer com que ele não morresse. Não era ressuscitar, era morrer. Jesus amava demais aquela família. Ele demorou para ir até onde estava Lázaro doente, porque ele sabia que havia uma lição que todos ali precisavam aprender, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a este tempo presente, se tudo que nós esperamos de Cristo é só para essa vida, e não temos planos para depois da morte, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não conhecemos ainda direito quem é o nosso Senhor, quem é Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, e não entendemos por que ele venceu a morte. Mas depois de tudo que Jesus viu na atitude daquelas mulheres e na atitude daqueles homens, ele percebeu que chegou a hora daquela multidão ver e crer que Jesus estava dizendo a verdade: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Eles precisavam crer nesta verdade. Chegou a hora de aceitar que Jesus Cristo é o único que pode garantir o nosso futuro, não só nesta vida, mas por toda a eternidade. Então Jesus se dirige ao sepulcro. Ele se encaminhou para o túmulo, diz o versículo 38. E ordenou para os que ali estavam: tirai a pedra. Marta, como sempre muito preocupada, disse: Senhor, mas o nosso irmão já está morto, já cheira mal, porque já tem 4 dias que ele está morto. E Jesus disse: eu não falei que se você crer, você verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Irmãos, e a cena que aconteceu é de deixar qualquer um arrepiado. É de deixar qualquer um arrepiado, de uma admiração grandiosa. Era assustador o que aquele povo viu. Jesus gritou: Lázaro, sai para fora. E aquele que estava morto saiu. Irmãos, eu digo, é de arrepiar e é assustador, porque o que o texto descreve é que ele saiu tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Dá para imaginar como ele saiu? Ele estava como uma múmia, todo enfaixado. Como é que ele conseguiu levantar-se? E se ele estava todo ligado os pés e a mão, como é que ele andou até lá na frente, saindo do túmulo? Eu imagino que ele não andou. Porque Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir.
não é à toa que a reação foi uma só. Versículo 45 diz: muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Não tinha como ter uma outra reação depois daquela cena, de ver Lázaro, que estava morto há 4 dias, sair do túmulo, ainda enfaixado, talvez flutuando, até que Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. E eles tiraram as faixas de todo o seu corpo, o véu que lhe cobriu o rosto, e puderam ver que ele estava vivo. Vendo, eles creram. E a pergunta que eu faço é: o que você está esperando para fazer o mesmo? O que está impedindo você de fazer o mesmo que eles fizeram? Crer em Jesus Cristo, aceitar que Jesus Cristo é o único que pode garantir para você vida e vida eterna. João 10, 28, ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu lhes dou vida eterna, uma garantia, uma segurança que ninguém pode te dar, só Jesus Cristo. Se você conhecer a Cristo, se você confiar em Cristo, se você crer em Cristo, você terá a vida eterna. A garantia de que a morte não é o fim, mas você tem um futuro garantido ao lado de Cristo. João 5, 24, ele disse: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra mais em juízo, mas passou da morte para a vida. E note que esse texto que nós estamos lendo, João 10, 28, João 5, 24, foi antes do que aconteceu com Lázaro. Jesus havia pregado isso para os seus discípulos e eles ainda não haviam aprendido a lição. Talvez você já tenha ouvido muitas e muitas vezes falar de Jesus Cristo, mas ainda não entendeu o quanto ele é importante para a sua vida. Pode ter certeza, meu querido, que se sua vida estiver nas mãos de Cristo, o seu futuro eterno estará garantido. João 6,37, ele disse, 6,37, 6, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Se estamos com Cristo, nada poderá nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte. Romanos 8, versículos 32 a 39. Vamos começar do versículo 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Essa é a pergunta. Se você está em Cristo, se você entregou sua vida a Cristo, se você aceitou e creu que Jesus Cristo é o único que pode garantir o seu futuro, a pergunta é: quem pode nos separar desse amor, do amor de Cristo? Será a tribulação, as dificuldades dessa vida? Será a angústia, a aflição, o perigo, a perseguição, a fome, a nudez,
o perigo, a espada? Será que alguma dessas coisas pode de fato nos separar do amor de Cristo? Porque, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada poderá nos separar, se tivermos Cristo em nossa vida, conosco, como aquele que está garantindo o nosso futuro e um lugar eterno na presença de Deus. Por isso, mais uma vez eu digo para você: conheça Jesus Cristo. Deixe Ele preencher o vazio do seu coração. Deixe Jesus Cristo iluminar o seu caminho. Faça de Jesus Cristo o seu melhor amigo. E se você seguir os seus passos, como Ele afirmou, quem me segue pode ficar tranquilo, porque o seu futuro está garantido em Cristo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então hoje, Deus está te dando a oportunidade de conhecer melhor o Senhor Jesus Cristo. E está lhe dando uma oportunidade ainda maior, melhor, a de entregar sua vida a Jesus Cristo, para que Ele dê uma direção à sua vida e Ele garanta o seu futuro por toda a eternidade. Mas essa escolha é você quem precisa tomar. Jesus olhou para aquelas mulheres e disse: vocês creem em mim? Quem crê, viverá. Quem crê, verá a glória de Deus. E eu estou orando em oração, na esperança de que você faça o mesmo. Você possa crer e você possa então ter Jesus Cristo presente na sua vida. Que Deus nos abençoe.